Fala, seus fanáticos, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, estamos aqui para mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jerônimo e esse é o nosso canal Gazeta Fute. Isso, Gazeta Fute. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tive que mudar o nome do canal por alguns contratempos, pessoas que estavam tendo dificuldade para encontrar o canal. E por erro meu, não me liguei que tem diversos nomes com o antigo canal, o tiro de meta, né? Então, procurei um outro nome e resolvi mudar o nome para ficar mais fácil. E agora tá aí, Gazeta Fute, beleza? É claro. Então, clica aí. Vamos fazer uma segunda parte de um vídeo, a qual fala da origem do futebol. Para quem não viu a primeira parte, vou deixar um link aí na descrição e você dá aquela clicada lá para cair direto no vídeo, ou aí no card aí para você ir diretamente pro vídeo, beleza? E hoje nós vamos falar um pouco desse desenvolvimento do futebol que conhecemos hoje em dia, ok? Então desde já peço para você dar aquele like, se inscreve aí no canal, manda mensagem aí, compartilha, manda um direct para mim lá no Instagram, que tá aparecendo na tela, dê opiniões, sugestões, dê palpite sobre próximo vídeo, dá sugestão para nós aí, beleza? Então, sem delongas, sem demora, vamos para o vídeo. Bora! Hora do show! Futebol, esporte que é considerado a paixão nacional e sem dúvida o mais popular do mundo, começou a ser praticado na Inglaterra no século 17, né? Na época, o esporte não tinha o formato que se tem hoje e tampouco se chamava futebol. Isso aconteceu décadas depois com a criação das regras. E hoje, o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e equipamento de esportes. Novos tempos, né? Então, o crescimento dos desafios e torneio entre clubes foi impulsionador para a institucionalização do futebol, que ocorreu em 1863, beleza? A partir da fundação do Football Association, FA, instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol, o esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração de campeonatos e partidas oficiais iniciou-se assim. A criação dos campeonatos foi importante para o surgimento de regras universais para o futebol e desde então o esporte começou a expandir-se universalmente, mundialmente. Ao longo da década de 1870, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos de fábrica, pela necessidade de jogadores para se formar equipes. Neste momento, o futebol deixou de ser um privilégio da classe endinheirada e passou a ser difundido pelos centros urbanos e pelos diversos segmentos de sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre burgueses e operários, beleza? E assim, em 1904, dirigentes de Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia, Suíça, reuniram-se em Paris, lá na França, para fundar a Federação Internacional de Football Association, a mais conhecida FIFA, Federação Internacional de Futebol Associação. A FIFA, o órgão que comanda o futebol e é responsável por organizar competições de nível mundiais, que nós conhecemos hoje em dia, né? A entidade foi criada para suprir o desejo de um torneio de futebol entre países, a Copa do Mundo, a qual nós conhecemos. Após a criação, a Inglaterra foi a primeira a aderir à nova federação, seguida por Alemanha, Áustria, Itália e Hungria. Em seguida, países de outros continentes aderiram também à FIFA.
Atualmente a federação tem sua sede em Zurique, lá na Suíça. O futebol chegou aqui no Brasil em 1894, através de Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos lá na Europa, e assim ele trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol aqui no nosso país. A prática de futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Club, formado por colonos ingleses, mas o primeiro clube formado especialmente para a prática do futebol foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ser ficado em segundo plano, ficado um pouco de lado, chegando a ser até esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, equipes de remo tornou-se clubes de futebol, como exemplo o Vasco, Flamengo e Botafogo aqui no Rio de Janeiro, que eram grandes equipes de remo, por causa da popularidade se tornaram um clube de futebol. A primeira equipe de futebol carioca foi o Fluminense, fundado no ano de 1902. Também foi a primeira equipe a cobrar ingressos para uma partida de futebol aqui no Brasil, realizada contra o Paulistano, quando aproximadamente 2.500 pessoas acompanharam o duelo. Esse jogo também foi marcado como o primeiro que teve um comparecimento de um chefe de Estado, o então presidente da época, Rodrigues Alves, presidente da República. Com o esporte se popularizando e a demanda de público aumentando, e as fábricas, tanto em São Paulo como no Rio, começaram a promover construções de campos para atrair operários à prática do futebol, E assim, em 1940, a casa dos grandes clubes do futebol paulista foi o estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu. Em 1960 foi inaugurado o Cícero Pompeu de Toledo, também tão famoso e conhecido como o Morumbi, o maior estádio privado e sede dos Jogos do São Paulo. Aqui no Rio, foi inaugurado em 1927 o estádio mais conhecido como Vasco da Gama, popularmente São Januário, Caldeirão da Colina, beleza? Para a Copa do Mundo de 1950, realizada aqui no Brasil, o maior estádio do mundo, o Maracanã, foi construído, cujo nome oficial é Estádio Jornalista Mário Filho. Porém, após passar por reformas para a Copa do Mundo de 1914 e a Olimpíada de 2016, o estádio perdeu seu status de maior do mundo, embora ainda assim seja o maior do Brasil. O futebol enfrentou problemas ligados à classe social desde seu surgimento lá na Inglaterra já, ocorrendo o mesmo com a sua chegada aqui no Brasil. O esporte, criado para a alta sociedade britânica, enfrentou algumas barreiras, até que fosse apreciado por ricos e pobres sem distinção de classe, ok? O futebol sofreu uma grande resistência quanto à profissionalização. A elite contestava que o futebol não poderia ser praticado como uma profissão pelos integrantes da camada mais pobre da sociedade. Por quê? Pois, como consequência do desemprego, esses teriam mais tempo para os treinos, nos confrontos com a equipe formada por burgueses, Teriam mais tempo para treinar, teriam mais tempo para se dedicar, porque não estavam trabalhando e só se dedicavam àquilo. No Brasil, inicialmente, as equipes de futebol eram formadas por estudantes brancos e ricos. Com o tempo, algumas equipes foram abrindo as portas para acolher jogadores que não pertenciam à classe alta, incluindo negros. Entre eles, o clube Vasco da Gama foi o que mais contribuiu para a profissionalização do futebol aqui no Brasil. A equipe Vasco da Gama, incluiu mulatos e negros e conquistou diversos títulos, o que colaborou para a quebra do monopólio do jogador branco no futebol. Como forma de resistência,
a profissionalização, em 1924, foi criada a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMA, uma liga que reunia os grandes clubes do futebol, sem o Vasco. Por quê? Para exigir dos jogadores a comprovação de vínculo empregatício ou estudantil. Assim, poderia enfraquecer o Vasco, que contava com bons jogadores desempregados, né? Na sequência, passou a ser exigida a assinatura dos atletas em súmula, o que excluía os que não fossem alfabetizados. Vocês vão ter que me engolir! Com a intenção de fugir dos preconceitos, alguns atletas tentaram até estratégia para ficarem brancos. Um exemplo foi o jogador Carlos Alberto, jogador do Fluminense, em 1914, que se maquiava de pó de arroz antes da partida. Porém, não daria certo, porque com o suor dos jogadores, o disfarce desaparecia. E a torcida ainda desacostumada, com a presença de negros dentro de campo, xingava o jogador. Ridículo. Isso infelizmente acontece até ainda nos dias de hoje. Mas o aparecimento de Pelé após a Copa do Mundo de 58 também contribuiu para uma amenização dos problemas em relação ao racismo. O destaque deste jogador na Copa produziu no país o sentido de que os jogadores de futebol deveriam vir da camada pobre da sociedade e alcançar o ápice da carreira, após muitos sofrimentos e batalha. Com o passar dos anos, outros grandes nomes surgiram no cenário do futebol nacional, trazendo as características que eram semelhantes ao do rei do futebol. Casos como os jogadores Romário, Ronaldo, Luiz Nazário de Lima, tão popularmente conhecido como Fenômeno, e também Ronaldinho de Assis Moreira, conhecido como Ronaldinho Gaúcho, ou Bruxo, entre tantos outros. Eles puderam, por intermédio do futebol, sair de uma classe social baixa para alcançar o mais alto nível de consagração, representando grandes clubes e equipes nacionais e internacionais, inclusive a seleção brasileira, e alcançando assim os principais prêmios do futebol, e assim dando um tapa na cara do racismo, que infelizmente, como eu já falei, acontece ainda assim nos dias de hoje em muitas partes do Brasil e muitos lugares ainda da Europa, Isso não deveria existir ainda hoje, Não deveria existir nunca, mas quem sabe seja um assunto para o próximo vídeo, para uns próximos vídeos, Porque é um assunto importantíssimo, beleza, galera? Então foi assim que o futebol chegou aqui no Brasil, foi assim que se deu a origem aqui no Brasil, através do inglês Charles Miller, trouxe consigo uma bola e regras para ser implantado aqui no nosso Brasil, e daí em diante o futebol foi se espalhando. Vai ter mais vídeo relacionado a isso, vai ter mais comentários, você pode deixar seus palpites aí, sua sugestão de vídeo também, mas um vídeo curto, foi isso. Tá bom. Galera, dá o like, se inscreve aí no canal, compartilha, manda mensagem, manda aí no direct no Instagram, manda mensagem aqui no YouTube, sugestões que eu vou estar trazendo para você no próximo vídeo. Valeu? Fanático, até a próxima. Fui!